Fala, CDF, seja bem-vindo a mais um Mão no Código. E aqui não tem enrolação, vambora pra programação. E aí, CDFs, tudo bem? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Vanessa e hoje estamos aqui num vídeo com JS para desvendar as promises. Pois é, para você que nunca ouviu falar ou que tem medo das promises, não tenha medo de fazer promessas. Elas têm sempre duas possibilidades. Isso, não rejeite elas. A gente promete para você que nós vamos mostrar para você as promises, mas você tem que prometer pra gente que você já é inscrito no canal. Eu sei, gente, a piada é ruim, mas a gente não podia deixar de fazer isso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e dê aquele like aqui no vídeo, tá? Isso, se você gostar desse vídeo, assista até o final, que as explicações vão ser muito legais, tá? A gente preparou vários exemplozinhos legais para mostrar para você. E se você gostar, deixa o seu comentário também, a gente quer saber, tá bom? E vamos aproveitar para agradecer a nossa parceira, a HostGator, que é quem sempre ajuda e a gente a estar aqui podendo distribuir este monte de conhecimento para vocês. Eles são super legais aí, com vários canais de tecnologia, e o serviço deles é incrível. Inclusive, eles acabaram de lançar aí um novo plano de hospedagem, cara, que é uma hospedagem compartilhada, mas com plus. Na verdade, é o plano turbo. Vale a pena conferir, o link tá aí na descrição, Isso aí. cara. Só para vocês terem uma noção, memória DDR4 e armazenamento, acredite se quiser, com SSD. No plano compartilhado, vale a pena sempre falar. Pois é. Então, tá aqui embaixo é o primeiro link, tá? Da descrição do vídeo. A gente sempre coloca. Aproveita lá porque tá com desconto. E tem desconto. Isso. Então tá bom. Vambora, Gabriel. Gente, a gente vai falar aqui, mostrar alguns exemplos e tentar desmistificar aqui o uso das promises, né? Para quem é das antigas aí do JavaScript como a gente, quando veio esse objeto novo depois do ECMAScript 6, né? A gente começou a ver que realmente dá para trabalhar com o JavaScript de forma assíncrona. É isso. Então a nossa intenção aqui é tirar o medo de todo mundo. E acho que a dinâmica do vídeo vai ser mais ou menos assim. Nós vamos fazer a função de forma normal e depois nós vamos apresentar como ela vai ser feita ou transformada numa promise. Isso, exatamente. Ok. Essa mulher é Obrigada. sensacional. Bora Pois pro é. código. Bom, então deixa eu explicar rapidamente. Todo mundo sabe que o JavaScript sempre foi síncrono, né? Ele era single thread, ou seja, a sequência em que você executava os comandos, ele teria que fazer sempre em sequência. Não era possível você executar os códigos de forma assíncrona. E aí veio as promises para ajudar a resolver esse problema. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos para a tela. Eu tenho aqui um projetinho, eu tenho um arquivo index, tá? Bem simplesinho, e um arquivo scripts. E aqui eu já estou rodando aqui, a gente não vai usar o visual, vamos usar mais o console mesmo. O nosso visual é lindo, é uma tela em branco. Vamos nos focar no código, né? Então, gente, a verdade é que a promise, ela deixa você executar duas partes do seu script de forma ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então essa aqui é a grande sacada da promise. Como é que seria uma função síncrona? Só para a gente ver como é feito sem utilizar a promise. Depois do Gabriel ter programado com as suas incríveis flames, mãozinhas, esta função dificílima, só que não, a ideia é que realmente fosse fácil para que todo mundo entendesse. A gente já está mostrando lá no console, aqui, vocês podem ver aqui, o resultado. Então, o que essa função faz, gente? Eu chamei a função chamada SumNumbers, ela pegou o resultado de 1 mais 1 e verificou. Se o resultado for igual a 2, ele chama uma outra função externa chamada successCallback. E se não, é o errorCallback. Dessa forma, eu consigo chamar funções externas, tá vendo? Como callbacks, né? E ali dentro, aqui dentro dessa função, dizer se o resultado foi com sucesso ou com erro. É exatamente essa dinâmica em que a promise se encaixa, tá? Nesse tipo de contexto. Aqui a gente vê que é um processamento síncrono, né? E a promise vai vir aqui nesse contexto para fazer esse processamento de forma
assíncrona. Vamos agora partir para um exemplo com uma promise, e aí você vê como é que funciona de forma diferente. Exatamente esse mesmo exemplo. Bom, começa que a promise ele é um objeto, tá? Então, o que a gente passa de parâmetro para ela? Na verdade, é uma outra função. Olha só, a gente pode fazer dessa forma. Ó. E essa outra função é uma função anônima que ela recebe dois parâmetros. Na verdade, dois parâmetros que são callbacks, que é o resolve e o reject, tá? E eu vou fazer aqui uma notação chamada arrow functions, tá? É uma forma um pouco diferente de você escrever as suas funções anônimas. Então, gente, aqui olha só, eu já tenho a minha promise criada. Ela vai ser atribuída aqui nessa variável, né? Como eu tinha falado. Ó, e aqui dentro tudo é uma função, tá vendo? Uma função anônima. E quando eu tenho o meu resultado, eu simplesmente passo esse resultado para o callback resolve. E quando eu tenho algum resultado que falha, eu passo para o reject. Essa aqui é o princípio básico das promises. É isso aí. Agora vamos chamar elas. Olha como é que funciona. Quando você tem aqui uma promise criada, você chama a partir do then, quando o resolve é chamado, e o catch, quando o reject é chamado. Então, uma vez que você tem aqui o then, você também passa aqui qual é a mensagem, tá vendo? Que você passou aqui para o seu resolve, e você consegue mostrar isso aqui na tela. Da mesma forma, o failed aqui no reject, tá vendo? Então, é isso. Nada mais do que isso. Viu, gente? Nós prometemos que não era difícil. Mas vamos a um exemplo um bocadinho mais rebuscado. Né? Pois é, aí agora a gente vai mostrar como a gente transforma uma função que você já tem em uma promise rapidamente, tá? Fizemos aqui uma funçãozinha bem humilde. Humilde, né? Então me bota na jogada. Olha só, essa função faz o seguinte. Ela tem duas chamadas. Exatamente uma callback com sucesso e uma callback de erro. Tá? E aí ela verifica essa constante. Se for diferente de Gabriel ou Vanessa, ela volta um erro. A callback de erro, dizendo que está errado. Né? Eles não são melhores desenvolvedores que nós. Senão, ela chama a callback dizendo, ok, os CDFs são os melhores. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente fez lá no primeiro exemplo, só que agora utilizando essas callbacks como funções anônimas. Por quê? Porque quando a gente chama a função, a gente passa essa função, tá vendo? De callback aqui e de erro como parâmetro. Antes a gente estava declarando elas existiam com algum nome, né? Então, esse tipo de cenário aqui que é o perfeito para a gente transformar numa promise. Quer ver? Duvida? Então, vamos lá. Então, olha só, essa aqui é o meu esqueleto da promise, tá vendo? E aí o que eu faço? Olha só, eu venho aqui e jogo o meu código todo dentro da minha estrutura, olha. Só que ao invés de chamar essas funções de callback, eu vou chamar justamente o reject e o reject e o resolve. E na hora de chamar a minha promise, eu tenho que justamente usar o then. Basta eu adicionar o then e o catch, tá vendo? E se eu colocar aqui o Zezinho da padaria, tá vendo? Ele não é. Pelo menos do Zezinho da padaria acho que a gente ganha. Pelo menos dele a gente consegue ganhar. Vamos ver agora um exemplo real para a gente ver uma promise funcionando?
Bora? Bora? Bora. Partiu então, vamos lá. Então, vamos lá explicar um pouquinho do monstrinho que a gente criou, né? De início, o Gabriel criou uma UL lá no HTML. Opa, Na verdade, não é bem uma UL, mas passa a UL. ser. passa a ser. Voltamos lá. E a gente buscou ali, através daquela URL, um JSON qualquer, que na verdade uma URL que retorna um JSON. Isso, é essa aqui, ó. Isso. Né? E pegamos qualquer uma para a gente poder testar. Exatamente. E uma das coisas interessantes que a gente ainda não tinha falado, que você pode alinhar os resultados ali da sua promise, né? Então tem um DEM, que ele verifica, na verdade, ele tenta buscar o JSON, e um outro DEM que vai funcionar depois que esse JSON retornar. Exatamente. Né? Lembrando que esse fetch é um objeto também, já do JavaScript, do ECMAScript 6, e ele já funciona como uma promise, né? Então, as chamadas já são assíncronas. Então, a gente está pegando os dados de outra URL através de uma promise. Então, na primeira chamada, a gente recebe os dados e converte ele num JSON. E na segunda chamada, a gente recebe ele nesse formato aqui, tá vendo? Em que é um array e que a gente consegue varrer todos esses dados através do map. E através dele, eu utilizo aqui, eu passo, né, o objeto user, né, é um dos itens desse array, e vou iterando, criando uma LI, utilizando justamente aqui, ó, o username e o name, tá vendo? Uhum. E depois eu faço um append lá dentro do meu elemento, e aqui ele já gera a minha lista, olha só. Que linda! Tá vendo? Então esse aqui seria o nosso exemplo no mundo real, tá bom? Isso não para por aí, tá bom, gente? As promises, elas têm outros recursos também que são bem legais e eu acho que vale a pena. A gente aqui deu um overview muito pequenininho delas, tá? Então vale a pena dar uma estudada a mais. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma variável que seja a nossa promise 1, tá? Eu posso chamar já o resolve aqui de uma vez, por exemplo, tá? Então eu tenho a promise 2 e tenho a promise 3. E aí, o que acontece? A gente tem algumas formas também de conseguir alinhar essas chamadas. O que a gente consegue fazer, por exemplo, ó, tem uma aqui que é o promise all. E a gente pode passar num array a nossa lista de promise. E aí, qual a ideia do promise all? Ele vai esperar com que todas aquelas promises retornem o resultado para poder fazer ou o then ou o catch. Exatamente. Dessa forma aqui, o then só é executado quando essas 3 promises forem chamadas, tá? E aí tem uma outra também. Opa, se bem que aqui, ó, é maiúsculo, ó, tá? Promise.all. E tem uma outra forma também de fazer isso, que é a promise race. É o mesmo conceito, vou colocar aqui, ó, é o mesmo conceito. A diferença nesse caso é que a primeira promise que retornar, tanto o resolve quanto o reject, né, o then ou o catch, ela que vai retornar, o valor dela que vai retornar, as outras vão ser ignoradas. A gente mostra que, por exemplo, um exemplo prático, se você tem 3 serviços que fazem consulta de endereço por CEP, né, e você está fazendo essa chamada remotamente, através de uma API, por exemplo, o primeiro serviço que te retornar com as informações é esse que você vai utilizar. Exatamente. Né? Agora, para o Promise All, aproveitando aí um pouquinho o exemplo, por exemplo, se você vai fazer uma disputa de frete e quer ver, vou ver o valor dos correios, da HDL e, sei lá, mais uma outra, um FedEx. Então você consegue fazer das 3 e só apresentar o resultado quando as 3 voltarem, né? Isso, você compara os preços ali e mostra para o usuário a que tem o menor valor. Uhum. É um exemplo de utilização bem pertinente aí para o nosso caso, né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha aí, assim, ajudado um pouco a desmistificar um pouco essas promises, né? Isso. Que é uma forma um pouquinho diferente, né, de você trabalhar. Programação assíncrona, às vezes, dá um nó no cérebro mesmo, tá? Principalmente quem vem das antigas, igual a gente, né? Tava acostumado com aquilo tudo mais síncrono. Então, galera, por hoje acho que é só. Terminamos? Terminamos. Espero aí que tenha atendido, que tenhamos atendido a nossa promise de conseguir um bom vídeo. E nós prometemos fazer novos vídeos aqui. Quem sabe fazer, eu acho que é interessante fazer falando sobre Async Await. Também tem tudo a ver com as promises e com programação assíncrona, né? Eu acho que é um tema bem legal pra gente abordar também nos próximos episódios aí do Mão no Código. Isso, deixa aí nos comentários o que vocês querem assistir aqui também, que a gente vai fazendo. É isso aí. É isso aí. Até a próxima, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, vamos ver agora quais são as promises que a Vanessa não cumpriu. que deram reject. Reject. Eu tenho todas aqui. Arquivadas. Olha. Isso, tá no JSON. São todas assíncronas, olha só. Você prometeu me amar por todo sempre, até que a morte nos separe. Tá vendo? Essa não deu reject, não. Deu Não, viu?